Gênesis 5. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez parecido com ele mesmo. Criou o homem e mulher, os abençoou e chamou de humanidade no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e teve um filho parecido com ele, à sua imagem, e deu a ele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e então morreu. Sete viveu 105 anos e teve um filho chamado Enos. Depois continuou vivendo 807 anos e teve outros filhos e filhas. No total, viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e teve um filho chamado Cainã. Depois viveu 815 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e teve um filho chamado Maalalel. Depois viveu 840 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e teve um filho chamado Jered. Depois viveu 830 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 895 anos e morreu. Jered viveu 162 anos e teve um filho chamado Enoque. Depois viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e teve um filho chamado Matusalém. Depois disso, Enoque andou com Deus durante 300 anos e teve outros filhos e filhas. No total, Enoque viveu 365 anos. Mas um dia ele já não estava mais entre as pessoas, porque Deus o levou para si. Matusalém viveu 187 anos e teve um filho chamado Lameque. Depois viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e teve um filho. Chamou-o de Noé, dizendo: "Este nos trará alívio em nosso trabalho duro e no sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou." Depois, Lameque viveu 595 anos e teve outros filhos e filhas. Viveu 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade quando foi pai de Sem, Cam e Jafé. Esse capítulo nos mostra uma lista de gerações, nomes e idades, mas no meio de tantas vidas longas e mortes inevitáveis, um detalhe brilha. Enoque andou com Deus. Diferente dos outros, ele não apenas viveu e morreu, mas caminhou com o Criador, e por isso Deus o levou para si. Isso nos faz refletir que, mais importante que os anos que temos, é como escolhemos vivê-los. A vida de todos os outros foi marcada pelo tempo que passou e pelo fim que chegou, mas a de Enoque foi marcada por sua comunhão com Deus. Isso nos lembra que não é a quantidade de dias que importa, e sim a qualidade deles diante de Deus. Gênesis 6. Com o passar do tempo, os homens começaram a se multiplicar na terra e nasceram muitas filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si esposas, de acordo com a vontade deles. Então o Senhor disse: "O meu espírito não vai lutar para sempre com o homem, porque ele é carne. Por isso, a sua vida vai durar 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Esses filhos se tornaram os famosos heróis da antiguidade, homens de grande reputação. O Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado muito na terra, e que os pensamentos do seu coração eram sempre voltados para o mal. Isso entristeceu profundamente o Senhor,
que se arrependeu de ter criado o homem. E o Senhor disse: Vou destruir da face da terra o homem que criei, junto com os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro no meio do seu tempo e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Deus olhou e viu que toda a humanidade havia se corrompido em seus caminhos. Então Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los junto com a terra. Construa para você uma arca de madeira de cipreste. Faça divisões dentro dela e cubra por dentro e por fora com piche. Eis como você a fará: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faça um teto para a arca, deixando uma abertura de um côvado perto do alto. Coloque a porta em um dos lados e faça 3 andares, inferior, médio e superior. Eis que vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda criatura que tem fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra vai morrer. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De tudo o que vive, de toda criatura, você levará 2 de cada espécie para manter vivos com você, um macho e uma fêmea. Dos pássaros, dos animais e de todos os répteis da terra, um casal virá até você para que sejam preservados. E você deve ajuntar toda espécie de alimento e armazenar com você para servir de comida para você e para eles. Noé fez tudo exatamente como Deus havia mandado. Esse capítulo nos mostra uma realidade muito triste. A humanidade tinha se perdido em violência e maldade, a ponto de entristecer o coração de Deus. Mas, no meio de tanta escuridão, havia um homem que decidiu andar com ele, Noé. E isso fez toda a diferença. O exemplo de Noé nos ensina que não importa como esteja o mundo ao nosso redor, sempre podemos escolher viver de forma justa, íntegra e em comunhão com Deus. Enquanto todos seguiam seus próprios caminhos, Noé decidiu obedecer. Ele não só ouviu a voz de Deus, mas colocou em prática tudo o que foi ordenado. Da mesma forma, hoje nós também enfrentamos tempos de confusão, violência e egoísmo. Mas a pergunta é: vamos seguir o fluxo ou vamos escolher andar com Deus? Assim como a arca foi o meio de salvação para Noé e sua família, Cristo é hoje a nossa arca. Quem anda com ele encontra refúgio, direção e vida verdadeira, mesmo em meio ao caos.